aí, chocolates, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Kawane e essas são as aleatoriedades da minha vida. Bom, chocolates, hoje eu vim trazer, meio tarde, mas antes tarde do que nunca, eu vim trazer os meus 26 livros para ler em 2026. Hoje, como eu disse, eu tenho uma lista que já faz um tempinho que eu criei ela, na verdade foi no finalzinho do ano passado, só que eu não trouxe ela antes porque a maior parte dos livros estavam na minha casa e como vocês podem ver, eu estou de volta na minha casa, não estou mais na casa da minha avó. Então eu esperei para trazer aqui com os livros físicos que eu tenho. Alguns dos livros que estão nessa lista são e-books, mas a minha meta esse ano é desencalhar o máximo de livros físicos que eu puder. Então vamos começar. O primeiro já é um lido, eu já tenho 2 lidos dessa lista, olha que legal. O primeiro livro é Tress, a Garota do Mar Esmeralda, que foi o meu primeiro lido do Brandon Sanderson, que, para quem não conhece, é um escritor muito conhecido de fantasia atualmente. Ele escreve muito. Ele tem um universo inteiro criado, que é a Cosmere, e são muitos livros, muitos mesmo, e muito grandes, mas por isso que eu nem queria me meter muito com a Cosmere, só que eu peguei esse e-book na Esquilo, e já era uma história que eu tinha muita curiosidade, porque todo mundo fala muito bem da escrita desse autor, e para mim agora tudo tá explicado, porque ele realmente escreve muito bem mesmo. Eu fiquei apaixonada pela escrita dele, a personagem, a protagonista, ela é muito sarcástica e é muito engraçado, e foi um livro que eu gargalhei em vários momentos, porque eu achei extremamente divertido, muito engraçado, e ele traz essa pegada assim, de conto de fadas, de uma grande aventura, e é muito legal, eu adorei nesse livro. Nesse livro, a gente tem a Tress, que é a protagonista, e um garoto, que eu esqueci o nome agora, porque eu sou péssima de nomes, mas um garoto que ela gosta, que ele é, acho que filho do Duque, se eu não estou enganado, da ilha que ela mora. Só que essa ilha é tipo uma pedra no meio de um mar esmeralda, porque os mares desse planeta, eles não são feitos de água, eles são feitos de esporos, então é como se fossem umas poeirinhas, assim. E aí, ninguém dessa ilha pode sair dessa ilha, a não ser a família do Duque, porque eles têm que se apresentar pro rei e tudo mais. E aí ela é limpadora de janelas na casa do Duque. E o filho dele acha que ela não sabe que ele é filho dele, mas eles têm um relacionamento ali, eles se gostam muito. Até que um dia o Duque descobre e resolve levar ele, o filho dele, pra falar com o rei, mas pra conseguir um casamento arranjado, obviamente. Só que enquanto ele vai e volta, ele acaba trombando com uma bruxa do mar, de um dos mares, que ela era extremamente conhecida, e aí ele é deixado lá, porque ele é capturado pela bruxa, e aí o Duque, ele simplesmente deixa o moleque lá e não vai pagar o resgate, e volta com um primo do filho dele, um sobrinho, né, do Duque, e a noiva desse sobrinho. E aí a Tress fica tipo, e aí, meu filho, o seu filho foi sequestrado pela bruxa do mar e você não vai fazer nada? E aí ela simplesmente rouba um disfarce, entra num barco, é sequestrada pelo comandante do barco, e aí ela se envolve em uma guerra marítima contra piratas e começa essa aventura, tudo indo atrás desse garoto para tentar resgatar ele. E eu achei um livro extremamente divertido, em algumas partes ele é bem tenso. Eu adorei a revelação final, porque eu realmente não estava me esperando, porque eu não estava procurando muitos detalhes, assim. Não, eu só estava indo, me divertindo com a leitura, foi muito bom. Eu adorei esse livro. Bom, o segundo livro que eu coloquei nessa meta é o Lady Killers.
que está encalhadíssimo na minha estante há muito tempo mesmo. Mais tempo do que eu acho que a minha dignidade aguenta. Porque eu sou uma pessoa que eu me interesso muito por estudar casos criminais. E eu queria muito ter esse livro quando eu comprei ele. E eu fui enrolando. Porque, em minha defesa, quando eu comprei ele, eu estava extremamente hypada. Só que quando ele chegou, eu tinha acabado de entrar numa ressaca literária. Então, eu não estava conseguindo ler nada de nada. Então, esse livro tá encalhado aqui há muito tempo. E esse ano eu vou tomar vergonha na minha cara e estarei lendo ele, estarei desencalhando ele. Porque eu quero muito conhecer um pouco dessas histórias e trazer um pouco dessas histórias para vocês também, né? Como uma pessoa que gosta muito de falar sobre esse tipo de conteúdo, vai ser bem interessante conseguir trazer algumas coisinhas para vocês. E esse é o primeiro dos muitos livros sobre casos criminais que estão nessa lista. Então, beleza. O próximo, ele continua na coleção de Lady Killers, que é o Lady Killer Profile. Esse aqui, no caso, é um livro inteiro dedicado a uma mulher só, que é a Condessa Bathory, se eu não estou errada. Isso, a Condessa Bathory. E eu quero saber bastante das coisas dela, porque ela é uma assassina condenada de 400 anos atrás. Então, eu tenho muita vontade de... Se eu não me engano, ela que ficou conhecida como a Lady Sangrenta ou alguma coisa do gênero. Mas, enfim, eu quero muito me aprofundar. Só que eu quero ler ele depois de ler o Lady Killers, porque eles são da mesma coleção. Só que esse aqui é da coleção de Profiles, né? Então são livros específicos para cada uma delas. Inclusive, se eu não me engano, ela é citada aqui também. Então, eu quero muito ler esses livros. O próximo, seguindo nessa coisa de casos criminais, é o Mindhunter Profile, que esse aqui, ele é o Serial Killers, né? É o Mindhunter Profile Serial Killers. A da Dark Side tem uma coleção só do Mindhunter Profile, que é um livro de 2 perfiladores, que é o Robert K. Ressler e o Tom Schachtman. Perdão, não sei falar isso. Mas o ponto não é esse. O ponto é, aqui a gente conhece um pouco mais sobre o trabalho dos perfiladores. Quem acompanha casos criminais, principalmente os estadunidenses, um nome muito recorrente é o John Douglas, que ele é perfilador e ele é um dos pioneiros nesse perfilamento, né, na ciência de fazer perfis criminais. E esses dois aqui, eles são 2 perfiladores que vão trazer um pouco sobre essa questão de conhecer a mente dos assassinos. Então, eu quero muito ler. Essa aqui é novidade na estante, então não está encalhado ainda. Então, não vou deixar encalhar, vou ler esse ano, eu acho, eu espero, eu vou tentar. Saindo um pouquinho, dando uma pausa, na verdade, nessa parte de casos criminais, porque, apesar de... se você já leu, você vai entender. Essa aqui é uma releitura que eu me propus pra mim mesma, porque eu consegui finalmente comprar o livro físico de 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu comprei num sebo, quando eu saí com a minha amiga. E assim, eu sou apaixonada por essa história. Eu já li ela faz muito tempo, eu me emocionei muito. Eu não lembro se eu cheguei a chorar, porque eu não sou uma pessoa que chora muito fácil com livros, mas eu me emocionei muito. Eu me identifiquei muito com a protagonista, o que é um pouco preocupante às vezes, porque a Evelyn, ela não é uma pessoa 100% legal, sabe? Tem horas que você tem vontade de dar na cara dela, porque ela é meio babaca às vezes, sabe? Mas eu gosto muito dessa história e eu quero reler hoje em dia, fazendo minhas anotaçõezinhas. Eu quero ver se eu ainda vou ter o mesmo sentimento que eu tive quando eu li pela primeira vez. Então, é isso. Eu não vou falar muito porque eu quero comentar dele com mais calma quando eu reler ele. Eu lembro bastante da história ainda. Eu lembro frases marcantes, tudo mais. Mas eu quero muito reler para pegar os detalhezinhos. E eu lembro que eu tinha achado... Eu não lembro como é que é o nome da menina que tá fazendo a entrevista da Evelyn Hugo.
Mas eu lembro de eu ter achado ela uma chata. Vamos ver se isso muda agora. Bom, voltando para os casos criminais, a gente tem aqui Damas Mortais, que é mais um livro, se eu não me engano, eu acho que não é. Não, não é da mesma autora de Lady Killers, mas aqui são mais alguns casos, né, de assassinas, mulheres assassinas, e nossa senhora, eu mostrei tudo errado. E eu acho esse livro muito bonito, que ele é todo colorido, e eu quero muito ler ele. Ele não é grosso, ele é bem de boinha de ler. É só porque eu queria muito ler Lady Killers primeiro que todos os outros, e aí eu fui enrolando Lady Killers e fui enrolando os outros também. Mas eu acho que eu leio esse aqui bem rápido, porque como eu mostrei, tem desenhos, tem páginas estilizadas, então eu acho que não vai ser muito difícil de ler ele. O próximo, ainda seguindo nessa coisa de casos criminais, temos um brasileiro, que é o Serial Killers Made in Brazil, da Ilana Casoy. A Ilana, se eu não me engano, ela é uma jornalista que cobria casos criminais. E ela tem alguns livros sobre casos criminais. Então ela tem os dois da coleção Arquivo Serial Killers, que é o Louco Cruel, que estava esgotado quando eu comprei esse, por isso que eu não comprei os dois juntos. E o Made in Brazil. Aqui ela traz alguns casos de serial killers brasileiros, e contando os casos, mostrando fotos e tudo mais. E eu acho isso muito interessante, porque normalmente quando a gente pensa em serial killers, a gente associa automaticamente aos Estados Unidos, porque a maior concentração de serial killers estava lá, nas décadas 50, 60. Então assim, né? Mas ela traz aqui uma coletânea de casos brasileiros. Eu quero muito ler eles. Tá. Os próximos eu vou pegar já os 4, que são 4 livros do Arsène Lupin, que é um personagem fictício criado, que ele é um ladrão extremamente inteligente. Ele é tipo, se Sherlock Holmes fosse um ladrão, ele seria o Arsène Lupin. Inclusive, o segundo livro do Lupin é o Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, que é uma sátira ao Sherlock Holmes. E são livros muito engraçados, muito divertidos. Eles são para trazer essa brincadeira mesmo. O Arsène Lupin, ele é um personagem extremamente sarcástico e muito engraçado. E ele gosta da vida boêmia, então ele é muito mulherengo. Ele dá em cima... Todo livro ele dá em cima de todas as mulheres que estão no recinto. E eu acho isso muito engraçado, porque ele sempre faz isso de uma forma muito, muito engraçada. Então eu adoro esses livros. Da última vez eu tive que parar um pouco, porque eu tava lendo vários, um atrás do outro. E aí eu comecei a enjoar, então eu vou ler esses 4, que são os últimos 4 que eu tenho físicos. Eu comprei aquela coleção de 11, então eu tinha bastante livro físico. Só faltam esses 4, eu acho que eu estou no lucro. Então, são eles, Arsène Lupin e a Agulha Oca, e a Rolha de Cristal, e o Estilhaço de Obus, e a Garota dos Olhos Verdes. São esses 4 que eu pretendo ler este ano. Tá, saindo do Arsène Lupin, saindo da França, já que o Maurice Leblanc é francês, vamos para a Grécia Antiga, que eu pretendo ler os 2 livros de Homero, que até hoje se discutem se ele realmente existiu ou não existiu, se ele era um conjunto de pessoas que escreveram essa história. Eu pretendo ler a Ilíada e reler a Odisseia. Para quem não sabe, a Ilíada e a Odisseia contam sobre... A Ilíada conta sobre a Guerra de Troia e os 10 anos de guerra e como tudo aconteceu. E Odisseia conta a jornada de Odisseu... Eu esqueci o nome do protagonista. Do Odisseu tentando voltar para casa e tendo que enfrentar deuses, monstros e muitos embates internos contra a própria tripulação. E uma recomendação que fica, que eu gosto muito, é um musical chamado Epic the Musical. Ele é um musical, só tem em inglês, mas é um musical do Jorge Rivera, acho que é assim que se pronuncia, sobre a Odisseia, e tem no YouTube as músicas e um filme desenhado sobre
a Epic The Musical. E é muito legal trazer... Claro, existem adaptações da história, mas é muito legal ver como o Jorge fez essa adaptação. Mas enfim, eu quero muito ler Ilíada. E eu queria muito conseguir ler a Ilíada e reler a Odisseia antes do filme do Christopher Nolan, que vai sair esse ano, acho que é em junho, ou é julho, eu não me recordo, sobre a Odisseia. Mas, assim, eu gosto muito da mitologia grega, eu adoro estudar sobre, então eu quero muito ler esse e reler esse. Bom, próximo vamos voltar para os casos criminais apenas por um minutinho, que essa aqui é uma clássica, que é o livro que traz o selo Crime Scene para Darkseid, que é Anatomia do Mal, que também é uma coletânea de casos, e inclusive muito bonitos, onde vamos ter vários tipos de casos, de crimes, e especialmente de serial killers, contando, explicando, falando um pouco mais. E eu quero muito ler esse livro por motivos óbvios, como eu disse, eu gosto bastante de estudar sobre, e eu acho tudo isso muito interessante, então esse aqui vai ser um dos primeiros que eu pretendo ler dessa... Na verdade, eu não vou falar isso, porque a última vez que eu falei isso foi com Late Killers, e eu fiquei enrolando. Então eu não vou falar sobre ordem, tanto faz a ordem que eu ler, mas eu quero muito que esse seja um dos obrigatórios de ler até o final do ano, porque assim, pode ser que eu não consiga ler todos esses livros durante esse ano, mas esse aqui é obrigatório, esse aqui tem que estar lido, não importa. Eu não quero nem ver quando eu assistir esse vídeo depois, falando, ai não, porque esse aqui, ai, não li. Enfim, o próximo, ele foi um presente de aniversário de uma amiga minha. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Fórmula 1, e eu torço pra Ferrari, a gente não vai comentar sobre isso, a gente não vai rir da minha cara, mas enfim. E a minha amiga, ela me deu Operação Paddock, da Arkelana. A Arkelana é uma autora nacional, e eu quero muito ler esse livro único e exclusivamente porque é um romance de Fórmula 1. Eu não preciso dizer mais nada, só isso me convence a ler um livro. O último livro que eu li de romance de Fórmula 1 foi Um Amor Sem Freio, e eu amei esse livro. Não estou comparando, só estou dizendo que os dois se passam no mesmo ambiente, e eu quero muito ler esse livro porque, assim, olha isso, gente, olha isso! Isso aqui tem cara de ser maravilhoso. Então, estará sendo lido. O próximo livro é uma continuação que eu coloquei como meta porque eu tenho que terminar Heróis do Olimpo este ano. Não tem como. Faltam dois livros, que é A Casa de Hades e o último, que eu não lembro qual é. Mas enfim, o que eu coloquei na minha meta é o A Casa de Hades, então é isso que importa. Ano passado eu comecei Heróis do Olimpo, eu li o primeiro, o segundo o primeiro é o Herói Perdido, o segundo é Filho de Netuno, o terceiro é a Marca de Atena. Só que assim, eu tenho aracnofobia, então a Marca de Atena, eu estava, tal qual a Annabeth, querendo morrer. Porque assim, né? Se você conhece a história, se você conhece o enredo do universo de Percy Jackson, assim, não tinha como. E, inclusive, falando em Percy Jackson, eu tenho que continuar a série, porque eu comecei a primeira temporada, não terminei, e já estão falando da terceira, né? Acho que já terminou, tá terminando de passar a segunda, de lançar a segunda, e eu ainda não assisti. Mas eu gosto muito de Percy Jackson, e eu vou continuar esse ano, eu vou tentar, e vou conseguir terminar o Heróis do Olimpo, porque são 5 livros, eu li 3 ano passado, eu consigo ler 2 esse ano. Mas o que está nessa meta é só A Casa de Hades. O próximo, como eu comentei com vocês, o último livro que eu li, o primeiro e último, né, foi o único livro que eu li de romance e de Fórmula 1, foi Um Amor Sem Freio. E a autora lançou uma continuação, que é Vem Comigo. E eu quero muito ler essa continuação, porque eu simplesmente amei a escrita da autora, o universo, os personagens, eu achei eles muito legais e muito com várias camadas. Deu para notar que alguns pilotos do livro foram inspirados em alguns pilotos da vida real, assim como algumas equipes foram inspiradas em equipes da vida real, e eu achei isso genial.
Então eu quero muito ler este livro, que foi lançado no final do ano, se eu não me engano. Ou foi segundo semestre do ano passado, ou está sendo lançado, mas eu acho que foi no segundo semestre mesmo. Mas, assim, eu quero muito ler esse livro esse ano e eu vou ler ele. Só que esse aqui eu não tenho ainda, eu irei comprar e ler ele. Então ele não vai nem dar tempo, ele vai chegar na minha casa quando eu comprar em algum momento desse ano. E eu já vou ler porque eu quero muito ler ele. O próximo, ele é um livro que eu também ganhei no Esquilo, que é Orgulho Ardente. Eu vi muita gente falando desse livro. Esse livro, ele é um reconto de Orgulho e Preconceito, só que agora a Elizabeth, na verdade, é um garoto trans nesse universo de romances de época. Então a gente vai acompanhar toda essa descoberta, essa autodescoberta e como esse garoto está lidando com o período de debut e tudo mais, já que ele tem que se fingir ser uma coisa que não é. Então eu quero muito ler, porque eu ouvi muita gente falando muito bem desse livro, e eu gosto muito de Orgulho e Preconceito. Por causa do livro, eu nunca assisti o filme, mas eu gosto muito do livro de Orgulho e Preconceito, e eu quero ler este livro para saber como vai se desenvolver essa história. O próximo é uma situação complicada, porque eu coloquei na lista, porque é para sair esse ano, só que a gente não sabe, né, quando vai sair, quando a dona New Pop vai liberar, né, porque ele foi anunciado para dezembro, só que não tinha nem a capa aprovada, até agora não temos capa aprovada, não temos previsão de lançamento, mas se tudo der certo, será lançado este ano, que é a continuação de O Cara Que Eu Estou Afim. Não é um cara, que é o terceiro volume. Não tem como eu colocar uma capa aqui, porque como eu disse pra vocês, não temos uma capa oficial ainda, e a dona New Pop não está agilizando com isso. Eu preciso dessa continuação, porque elas são umas fofas. As protagonistas desse mangá são muito fofas. Elas são... Ai, que bonitinha, dá vontade de apertar elas, adoro elas. Enfim, nesse livro, nessas histórias, temos as duas protagonistas. Uma delas é super patricinha e tudo mais, só que ela gosta muito de ouvir rock e músicas mais alternativas. E um dia ela foi numa loja de disco e de CDs, e ela encontrou um cara muito, muito bonito, muito tipo dela, super alternativo. Só que ela não sabia que esse cara, na verdade, era a garota que senta do lado dela na aula, porque ela não tem esse estilo na aula, já que eles têm que usar uniforme. Então, com o tempo ela vai descobrir isso, obviamente. E ela vai ficar tipo, então eu tava afim de você, mas não era você, porque eu achava que você era um cara. E aí, só que elas formam uma amizade muito fofa, e com certeza vai continuar sendo romance, porque a gente já teve momentinhos de ciúmes delas, e elas são muito fofas, elas são muito meigas, adoro elas. Eu quero essa continuação, New Pop, pelo amor de Deus. Tá, o próximo é de uma autora que é muito favorita minha. Eu entendo todas as problemáticas dela, só que eu não consigo não gostar dos livros dela. Então, e eu nunca li um dos livros mais clássicos dela, né? Que eu estou falando de Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, que eu comprei na última Black Friday, porque ele ficou extremamente barato, eu não tinha ainda, e eu não li ainda. E eu acho que é meio que uma falha de caráter, né? Você gosta de Agatha Christie, você nunca leu Assassinato no Expresso do Oriente? Pois é, né? Enfim, eu quero muito ler, porque é um livro do Poirot, e eu gosto muito. Entre os investigadores da Agatha, com certeza, os meus favoritos são o Poirot e a Miss Marple. A Miss Marple, ela é uma velha fofoqueira. É incrível estar com ela enquanto ela desvenda o negócio, porque ela é simplesmente uma velha fofoqueira. O Poirot não, ele é um detetive e tudo mais. Então eu gosto muito dele, eu gosto muito de como ele faz pra ter as resoluções de crimes dele. Então eu quero muito ler este livro. A única coisa que eu sei desse livro é que se passa num trem, né? No Expresso do Oriente.
E que tá no meio de uma nevasca, alguém é assassinado e eles estão presos nesse trem e o Poirot tem que descobrir quem foi que matou, porque se eles estão presos no trem e um passageiro apareceu morto, a pessoa, o assassino ainda está no trem, então ainda é um perigo. Tá. O próximo é um outro livro que também é de suspense, que eu não sei nada, eu vou confessar pra vocês que eu não sei nada. A única coisa que eu sei é o nome, que é o Como Matei Minha Querida Família. E eu quero muito ler esse livro, porque ele me passa... Primeiro, ele é da Dark Side, e eu normalmente gosto muito dos suspenses da Dark Side. E esse livro é muito bonito, ele é extremamente bonito, assim. Então, eu acho ele muito, muito bonitinho. Eu não faço ideia... esse aqui é um marca-página que vem junto. Mas eu não faço ideia de como vai ser essa história. Eu só sei que eu tenho esse livro. Não lembro nem quando eu comprei esse livro, eu sei que eu tenho ele. E que esse ano ele vai ser desencalhado, porque eu tô numa vibe de ler bastante livro de mistério. E eu espero que eu continue assim até eu ler todos esses livros de mistério que estão nessa lista. Então, o próximo também é um e-book, que é um e-book que eu também não sei nada. Se eu não estou enganada, é um livro nacional, mas eu posso estar enganada, que é Sonho e Pesadelo. Eu não sei dizer nada dele pra vocês. Eu sei que ele tem uma capa extremamente bela. E eu sei também que eu tinha me interessado muito pela sinopse quando eu li a sinopse dele na livraria. Só que eu não consigo me recordar da sinopse dele. E eu não costumo ler sinopses com frequência. Então eu não posso passar pra vocês nada. Então vamos pro próximo já. O próximo esse eu tenho plena certeza que é nacional, que é A Cabeça do Santo. Esse livro, ele repercutiu muito, porque muita gente leu. E todo mundo que eu vi lendo gostou. E eu quero muito ler esse livro, porque eu achei muito interessante a premissa, que é o seguinte. Um garoto, ele perde a mãe dele, só que nos últimos momentos de vida, a mãe dele manda ele procurar a família do pai, né, porque eles eram divorciados. E aí ele vai até a cidade da família do pai dele, só que a família do pai dele escorraça ele pra fora. E bota o menino pra fora, fala que ele é bastardo, e tipo, expulsa ele. E aí começa uma chuva, então ele pensa, tá, onde eu vou passar a noite? E nessa cidade tinha uma estátua de Santo Antônio, eu acho, se não me engano. Que é o Santo Casamenteiro. Só que essa estátua, ela tava decapitada, né? Porque a cabeça da estátua caiu. Só que era uma mega estátua. Então ele decide passar a noite dentro da cabeça desse santo. Só que enquanto ele tá lá, ele começa a escutar vozes de mulheres fazendo suas preces para Santo Antônio. E daí pra frente eu não sei mais nada. É só isso que eu sei. E eu achei essa história genial. Eu achei essa premissa genial. Então eu quero muito ler. Esse livro entrou no ranking de melhores do ano de muita gente nesse ano. Então eu tô louca pra ver este livro. Tá. O próximo também eu já li. Porque eu enrolei muito pra fazer esse vídeo, né? Então eu já li. Que na verdade ele entrou o ano prezando pouquíssimas páginas. Ele foi um pouquinho um roubo na lista. Mas até aí. Que é Modal Zushi, que eu já falei dele em tantos lugares, que eu acho que vocês não aguentam mais ouvir falar dele. Mas eu vou continuar falando, porque que pena de vocês, né? E assim, esse livro eu gostei, ele foi o meu primeiro da May. Eu não tenho certeza se eu tô pronunciando certo. Mas ele foi o meu primeiro da May, e que é uma história, os da May, eles são histórias fantásticas sobre o universo dessa cultivação espiritual, e de transformar essa força espiritual em uma força física mesmo, para ataque e defesa. Então, esse foi o primeiro livro que eu li nessa configuração. Porque os Dameis, eles são muito característicos de autoria chinesa, porque isso está muito ligado à cultura deles nessa questão da cultivação. Então, eu simplesmente me apaixonei por esse livro, eu quero muito ler a sequência deles. É uma série de 5 livros, sendo 4 de história e 1 de extras. Então, eu quero muito ler o restante. Eu vou tentar resumir, basicamente. Esse aqui é o Rei Wuxian, esse aqui é o Lan Wangji.
Esse aqui, ele ele fez muita merda, porque ele se meteu em cultivação demoníaca, então ele mexia com questão de pessoas mortas, ele usava a cultivação espiritual dele a partir de pessoas que já faleceram e de espíritos, tanto benignos quanto malignos, para tentar resolver os problemas causados por espíritos malignos. E aí ele acabou se tornando poderoso demais e ele foi morto. Só que 13 anos depois, um garoto, ele faz uma oferenda, né? Ele oferece para ser possuído pelo espírito desse cara, para poder se vingar da família dele, porque a família dele simplesmente maltrata ele muito, muito mesmo, ao ponto dele ter enlouquecido. E aí ele faz essa troca. Então, em troca do corpo dele, o Wei Wuxian vai ter que acabar com a família dele. Ai, eu não lembro, eu só lembro que era Jovem Mo, o sobrenome dele, eu não lembro do nome dele. Mas enfim, do garoto que faz esse pacto. E não é exatamente pacto, mas é a melhor palavra que eu vou lembrar agora. Então, mas aí ele tá morrendo de medo porque, né, a galera matou ele da última vez, não gosta muito dele ainda. Então ele tá meio com medo de encontrar a galera. O Lan Wangji, ele foi um dos que viveu, experienciou e conheceu o Wei Wuxian antes de todo o problema. Então é complicado. Eles têm uma relação bem complicada, né? Porque esse aqui não tem expressão nenhuma facial, né? Ele não tem. E aí ele não fala muito também, então ninguém sabe. A gente sabe o que se passa na cabeça dele, porque pra gente é meio óbvio. Mas o Wei Wuxian, ele é meio tapado, então ele não sabe o que se passa na cabeça do Lan Wangji. E é isso. Esse foi um speedrun de resumo, porque se você me deixar eu vou falar por horas e horas e horas desse livro. E esse não é o intuito desse vídeo. Estamos acabando, eu prometo. Faltam 2 livros. Um dos livros... os 2 últimos livros, eles não têm nada a ver um com o outro, mas o penúltimo livro é A Hipótese do Amor, que eu quero muito ler, porque eu tenho uma quantidade exorbitante de amigos que já leram e que gostam desse livro. Eu tenho um amigo que fala que eu vou odiar a protagonista, porque ele diz que ela é muito irritante. E eu tenho um filme que tá pra lançar com autores que eu acho muito legais. Então eu acho que eu tenho que ler pra poder assistir, porque eu quero olhar e falar, nossa, essa mudança foi boa, nossa, essa mudança foi uma bosta. Então, vamos ver, né? Eu quero muito ler, a minha amiga já falou que vai me emprestar o livro. E é isso. E o último é um livro que também está emprestado de uma amiga minha, porque ela que sugeriu essa leitura para mim esse ano, que é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Até hoje eu já li 2 livros apenas do Rafael Montes, que foi Jantar Secreto e Os Suicidas. Eu gostei bastante da escrita dele. Algumas coisas eu acho, tipo, muito novelesca, sabe? Tipo, é muito inacreditável e você passa um pano porque você fala, não, faz sentido. Não faz, nitidamente não faz. Aquilo ali ele deixou 0 coisas no caminho pra gente pensar aquilo. Mas a gente passa um pano porque é divertido, é farofa, e eu acho muito legal os plots que ele cria. Ele traz plots extremamente criativos, então eu quero ler Uma Família Feliz, que eu não faço ideia sobre o que se fala. Eu sei que tem uma família que provavelmente não é feliz. Provavelmente essa família é muito problemática. E eu quero muito saber o que acontece. Bom, gente, esses foram os 26 livros que eu pretendo ler no ano de 2026. Eu nunca tinha feito um desafio desse, então eu acho que vai ser bem interessante pra gente ir acompanhando a evolução. No final do ano eu volto aqui para falar para vocês como foi esse desafio. Uma coisa que eu não comentei com vocês, porque eu tinha me esquecido, mas para eu garantir que eu vou ler pelo menos 12 livros, todos os meses eu vou sortear um livro para poder ler durante aquele mês. Esse mês eu ainda não sorteei, porque eu voltei ontem aqui para casa e o meu potinho com o nome de todos os livros está aqui em casa. Então, como vocês já viram, eu já li 2. E eu vou aproveitar que a gente já tá nesse vídeo e que eu lembrei disso agora, e eu já vou sortear. Então, pera aí, deixa eu pegar ali. Só um segundo. Aqui, voltei. Aqui é o potinho, é um potinho qualquer.
E aqui eu escrevi e dobrei todos os nomes dos livros. E agora eu vou puxar um pra ver qual vai ser o que vai entrar mais na TBR deste mês. E eu comecei com a continuação de Heróis do Olimpo, que é a Casa de Hades. Então teremos mais uma leitura para minha TBR de janeiro. Então eu vou, talvez hoje eu consiga ir na biblioteca da minha faculdade e ver se está disponível. Se eu não me engano, a última vez que eu vi estava, para eu pegar emprestado. E é isso. Todo mês eu vou fazer isso, para além dos livros que eu já for lendo durante o mês, para eu garantir que eu vou ler pelo menos 12. No caso, né? Pelo menos 14, já que eu já li 2. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. Me contem quais são as leituras que vocês têm planejadas para esse ano aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijão e tchau.